Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá então para mais uma aula de geografia aqui na nossa plataforma Plural. E hoje nós vamos continuar ainda os estudos falando sobre a dinâmica da natureza, do capítulo 7. Hoje nós vamos conversar a respeito dos diferentes tipos de clima e como eles interferem na nossa forma de morar, nas nossas casas e como nós nos adaptamos aos diferentes tipos de climas, ok? Lembrando que na aula passada nós falamos somente sobre os tipos de climas. E tempo, a diferença entre tempo e clima. Então vamos lá. Terra, a nossa primeira morada. O planeta Terra é o nosso lar, a nossa primeira casa. É preciso entender suas regras para poder viver nela. Assim como a nossa escola, pessoal, nós temos regras para estudar no colégio adventista, a qual, quando nós vamos lá fazer a nossa matrícula, o pai e a mãe vai lá fazer a matrícula, ou o responsável, fica ciente de todas as regras, assina um termo, né? E vocês cumprem essas regras de uniforme, horário de aula. São regras. Então, como nós estamos morando no planeta Terra, nós precisamos saber quais são as regras, né? E o clima é uma regra natural do nosso planeta Terra. Uma regra natural a qual nós podemos ocasionar diversos tipos de mudança ao longo dos anos. Porque nós coabitamos a Terra. Então, vamos lá. Então, vamos conhecer como funciona o clima do planeta Terra para saber como os seres humanos sobrevivem nos diferentes espaços dessa casa grande, maravilhosa, biodiversa que Deus criou para nós. O clima da Terra obedece a um delicado equilíbrio entre alguns elementos naturais. Lembram-se que eu acabei de falar, que nós temos que obedecer às regras? Então, vamos lá saber quais são esses elementos que interferem diretamente no nosso clima. Temperatura, a atmosfera, incidência da luz solar, altitude, distância do Sol, pressão atmosférica, a umidade do ar e precipitações. São todos conceitos os quais hoje, a gente já estudou, então já estamos cientes do que cada um desses conceitos são e interferem no nosso clima. Então, o clima ele se distribui de acordo com as diferentes zonas climáticas. Lembram-se das nossas aulas anteriores, onde nós falamos que nós temos as zonas polares, que ficam nas extremidades, onde nós chamamos também da parte glacial, onde são as partes mais frias, onde o Sol demora um pouquinho mais para chegar, os raios solares eles chegam lá sempre numa menor intensidade, o que, obviamente, ocasiona o frio dessas regiões, que são as zonas polares, norte e sul, porque ficam nas extremidades. Nós temos então as zonas temperadas, que ficam na parte mediana, entre a parte tropical e a parte do sul, e as partes polares, me perdoe, e fica entre a parte tropical e a parte polar norte. E, obviamente, as zonas mais quentes, onde as incidências de sol ocorrem com maior intensidade e frequência sobre a superfície da Terra, que nós também chamamos de litosfera, é justamente a que fica mediana ali na linha do Equador. Lembram-se que é aquela divisória, aquela linha que nós temos imaginária no meio do nosso planeta, que serve para dividir entre hemisfério norte e sul? Então, mais ou menos nessas proximidades aí da linha do Equador é a maior incidência de insolação. Por isso que são as zonas mais quentes da Terra. O clima na Terra, então, é resultado da inclinação do eixo terrestre em relação ao plano de sua órbita e da quantidade de luz e calor que a Terra recebe diariamente ao longo do ano. Por isso que nós temos as estações. Ocorre de maneira diferente nas diferentes partes do mundo. Portanto, existem diversos tipos de clima no planeta. E é justamente aquilo que a professora explicou antes.
né, que nós temos as zonas. Então, como a nossa Terra ela está girando ao redor do seu próprio eixo, e ao mesmo momento que ela está girando em torno do seu próprio eixo, ela também está girando ao redor do Sol, obviamente que nós vamos ter sim, em toda a extensão do nosso planeta Terra, diversos tipos de clima, né? Então, dentre eles, os mais quentes, os mais frios, os temperados e os de maior altitude. Espero que vocês estejam compreendendo o conteúdo, tá? E vejam como tudo aquilo que está relacionado à dinâmica da natureza, ao clima, os movimentos que a Terra exerce, que esses movimentos aí que a Prof está falando agora, que interferem na temperatura da Terra, são justamente aqueles movimentos que nós estudamos aí na sala de aula, que é o de rotação e translação. O clima e as moradias, vamos entender então como de fato eles interferem. O clima é um importante fator condicionante da vida na Terra e os seres vivos adaptaram-se a ele para poder existir. As moradias são uma forma de adaptação aos diferentes climas, criadas pelos seres humanos para se abrigar do frio ou do calor, da chuva, do vento, das intempéries. Tá. Vamos compreender então e vamos voltar um pouquinho lá nos primórdios, né? Falando de quando o homem ainda não tinha acesso a nenhum tipo de tecnologia, quando o homem ele vivia de uma forma extremamente natural, né? Ele caçava sua própria comida, então ele precisava se proteger, né? De animais, do sol, ele precisava se proteger da chuva, do vento. Por quê? Senão ia morrer de hipotermia, ia morrer de insolação, esse tipo de coisa. Então, o homem passou a construir casas para se abrigar, para ter o seu repouso, o seu descanso, para poder confraternizar com as suas famílias. E construir um lar, um local seguro para si, um lugar para se chamar de seu. Então o homem começou a construir suas primeiras moradias, inicialmente nas cavernas. Quem lembra aí de quando a gente conversava sobre os homens das cavernas em sala de aula? Então, é justamente dessa época que eu estou falando. Então, eles construíram primeiramente nas cavernas, lembrando que os homens que moravam, né, nas partes mais frias do planeta, nas extremidades, obviamente que precisavam ter uma casa adaptada para aquele tipo de clima, né? Assim como, por exemplo, nós que moramos aqui, temos casa de material, casas de madeira e tal, mas já pensou se as nossas casas aqui não tivessem janela? Não vamos pensar na questão de segurança de ladrão, vamos pensar somente em fatores climáticos. Se não tivesse janela e porta, hoje, que é um dia frio, como é que vocês estariam aí? Não estariam muito mais agasalhados dentro de casa? Não seria mais ruim ficar dentro de casa? Porque não teria nenhuma barreira para proteger ali, a não ser a parede, né? Então, obviamente, que uma simples janela faz toda a diferença na nossa vida. Então, as casas servem para a gente se proteger, mas também as casas são adaptadas aos diferentes tipos de clima, para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida e conforto. Desde que surgiram no planeta, os seres humanos criaram diversos tipos de moradia, e estas foram evoluindo à medida com que os mesmos foram criando novas tecnologias. Então, nós temos aqui tenda, né? No deserto eles fazem tenda. Quando a gente precisa fazer uma ação, por exemplo, vocês querem fazer uma ação na escola, improvisar ali uma casinha, os standard, né, para fazer uma apresentação. Vocês não fazem uma casa improvisada? É esse tipo de casa que nós fazemos, temporariamente. Né? As pessoas nômades, os mendigos, né, que muitas vezes colocam lá uma loninha e moram. Então, é uma casa, ele utiliza aquela lona para se proteger. Aí tem as casas orientais, que são adaptadas à cultura oriental, né, além da cultura da vivência deles, eles vão adaptar àquele tipo de clima. Prédio. Quando que surgiu a necessidade de se ter prédio? A necessidade de se ter prédio surgiu justamente quando as pessoas vieram para as cidades e elas precisavam morar, porém já não se tinha mais tantos terrenos disponíveis assim. Então foi necessário criar uma estratégia para poder acomodar todo mundo e fornecer moradia e casa, condições básicas, né, de sobrevivência para as pessoas.
Então, criou-se a ideia de construir uma casinha em cima da outra. Então, os prédios, obviamente, surgiram a partir daí. Então, a gente tem aqui um exemplo também de iglu, que é justamente voltado para os homens que moram nas extremidades, né? Onde a casa ela é de gelo, ela é toda reforçada para aguentar mesmo as tempestades de neve e frias que acontecem. Aí também nós podemos falar a respeito das ocas, que são dos índios, né? Então, os índios eles já vivem numa parte mais quente, numa parte mais tropical, onde a casa ela pode ser estruturada, obviamente, com materiais não tão resistentes assim. Então, eles vão adaptar a casa ao fator étnico, cultural e ao clima. Muito mais que cultura, a casa precisa ser adaptada ao clima. Para quê? Para que quando acontecer alguns probleminhas, assim como aconteceu nessa semana na nossa cidade, a gente possa estar protegido e minimizar os problemas para nós e para nossa família. Então, as moradias e os climas quentes. São consideradas climas quentes tropicais, equatoriais, áridos e desérticos, que vocês já viram, cujas temperaturas são elevadas na maior parte do ano. Nos climas quentes, a princípio as moradias precisam ser arejadas e ventiladas, munidas com ventilador ou com aparelho de ar-condicionado, hoje em dia. Adaptadas às chuvas, às cheias ou às secas, aos ventos fortes, às mudanças bruscas de temperatura, né, que isso realmente acontece quando os climas são tropicais e equatoriais. As moradias e os climas frios. Os climas frios são classificados assim por apresentarem períodos prolongados do ano com baixas temperaturas. De acordo com as estações do ano, outros são sempre frios, atingindo com facilidade temperaturas abaixo de zero. As regiões polares, as zonas temperadas e as zonas subtropicais abrangem os climas frios. As áreas montanhosas também apresentam climas frios, assim como alguns desertos. Atividades então, pessoal. Cite características das moradias nos climas frios e nos climas quentes. São atividades para vocês copiarem e responderem no caderno. 2. Por que ocorrem diferentes tipos de clima no planeta? E 3. Essa semana tivemos uma mudança de tempo em diversas partes do Brasil da região sul e sudeste, onde sofremos a passagem de um ciclone extratropical, que é muito frequente na nossa região, porém não com a intensidade que aconteceu, tá? Porque foi fortíssimo e causou grandes prejuízos e até mesmo mortes. Com base no que vivenciou, assistiu nos noticiários, internet, sua rua, dentre outros, escreva um texto relatando essa ocorrência. Eu sei que muitos de vocês ficaram assustados, oraram mais, né? Pediram mais a proteção de Deus, porque às vezes a gente se apega com Deus nesses momentos. Enfim, eu sei que foi uma situação muito ruim para todos nós, mas eu quero que vocês escrevam um texto relatando essa experiência, tá? Para ficar arquivado no caderno de vocês. Pessoal, um abraço e não esqueçam que hoje nós temos a nossa aula online, ok? Ao vivo. Um abraço, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.